Terra é formado inteirinha de minerais. Né? Dá a impressão que o interior da Terra tem líquido, né? Formado por magma. Mas, na realidade, esse magma ele só vai ficar líquido quando chegar na crosta terrestre. Tudo bem? Então, a crosta terrestre é essa fina camada que fica aqui na superfície da Terra. No interior da Terra, a gente tem essa camada mais espessa que a gente chama de manto. Tá? E no interior, a crosta. Tá? Na realidade, tudo é sólido, menos a crosta, o manto externo, o núcleo externo. Tudo bem? Bom, como todo esse material está sob pressão, ele está, na realidade, na forma rígida, né? Tirando o núcleo externo. Tá? Daí, o que acontece? É que nem um bujão de gás. O que a gente tem dentro do bujão de gás? Não é um líquido? Né? Quando você cria um alívio de pressão, esse líquido vira gás. Tá? Aqui é a mesma coisa. O material que está sólido, quando ele encontra os vulcões, o material sólido fica líquido. Tudo bem? Bom, e os minerais estão presentes na Terra inteira. Tá? Só que os únicos minerais que a gente tem acesso é aquela que está na crosta terrestre, que é uma camada muito, muito fina. E essa camada bem fininha tem no máximo 100 km de espessura, é o máximo. Mas a gente não tem acesso a 100 km de espessura. A gente tem acesso no máximo até 10 km de espessura. E mesmo assim, é bem difícil você chegar a 10 km. Tá? Bom, mas quando a Terra se formou, a gente tem uma característica que está voltada ao tipo de elemento químico disponível para a gente. Tá? Então, por exemplo, no interior da Terra a gente tem aqueles elementos mais pesados, né? E na crosta acabou sobrando aqueles elementos mais leves, principalmente ricos em alumínio e sílica. Tudo bem? Então, são esses elementos que estão disponíveis para a gente. Bom, um mineral, para ser mineral, primeira coisa, ele tem que ser sólido. Tá? Então, a zeólita é sólida. Segundo, tem que ser um sólido homogêneo. Segundo, tem que ser natural. Tá? Porque existem minerais que podem ser sintetizados pelo homem. Então, eu vou dizer que aquele mineral é sintético e não natural. Tá? Mas para ser mineral, tem que ser natural. Terceiro, tem que ter uma composição química definida. Tá? Então, por exemplo, começando lá, sólido homogêneo. Água líquida seria um mineral? Apesar de chamar de água mineral, seria um mineral? Não, porque ele é líquido. Tá? Mas e gelo? Seria mineral nesse conceito? Sim. Tá? Se for natural, o gelo continua sendo mineral. Tem composição química definida? Tem. H2O. Eu posso ter impureza nessa composição. Tá? Então, por isso que eu posso ter minerais com algumas impurezas. Tem arranjo atômico ordenado? Tem. Né? E geralmente é formado por processos inorgânicos. Só que tem exceção, eu posso ter processos orgânicos, por exemplo, as conchas. Né? Concha é formado de carbonato de cálcio, eu tenho calcita. Tá? E aqui um exemplo de um mineral que se formou dentro de uma caverna, de uma mineração lá no México. Chama Naica, aquela região de Naica. Era uma exploração de chumbo, né? E as águas começaram a percolar as rochas dessa mineração, começou a tirar cálcio e sulfato. Essa solução encontrou uma caverna, né? Seria o quê? Uma cavidade. E esses cristais cresceram, tiveram espaço e tempo para crescer. Tá? Por isso que elas ficaram gigantes. Quando você olha para uma amostra de zeólita, então você não vê cristais bem definidos. Por isso que a gente chama de rocha, porque você não vê cristais. Né? Por quê? Porque nesse caso os cristais são bem minúsculos. Tá? Mas os minerais podem crescer, desde que eu dê espaço e tempo. Tá? Então, nesse caso aqui, são gigantes porque tinha espaço e tempo. Bom, e como se originam os minerais? Né? Eu tenho mineral no interior da Terra e na crosta. Para mim, me interessa entender como que os minerais se formam na crosta. Praticamente existem 3 processos. O processo magmático, por precipitação de sais e recristalização de sólidos. Isso aqui é um mineral esmeralda. A gente encontra muito em Minas Gerais. Isso aqui é uma turmalina. Tá? A gente tem muito desses minerais aqui no Brasil. Bom, o que é um processo magmático? O próprio nome já está dizendo. Né? São minerais que vêm do resfriamento do magma.
Tá? Então, por exemplo, o quartzo. Opa. O quartzo é um exemplo de minerais que se formam a partir do resfriamento do magma. Isso aqui também é outro tipo de quartzo que a gente chama de ametista, né, que ocorre dentro de geodos. Isso aqui, então, é a lava que esfria e gera o basalto, por exemplo. No interior de São Paulo, a gente tem várias camadas de basalto. Tá? Não é um vulcão. Está relacionado com a abertura do Oceano Atlântico. Quando o Brasil separou da África, teve um derrame imenso de lava de basalto. Esse basalto que a gente vê cobrindo o interior de São Paulo, pega Paraná, Foz do Iguaçu, por exemplo, aquelas quedas são de basalto, né? A gente tem rocha basáltica, pega Santa Catarina, Rio Grande do Sul, daí vai embora. São camadas que chegam a ter mais de 200, 300 quilômetros de espessura. Tá? Não, metros, tá, de espessura. Outro tipo de formação de minerais, só voltando aqui rapidinho, nesse caso aqui, os minerais se formam a pressão e temperatura muito elevadas. Tá? Nesse caso aqui, os minerais se formam a pressão e temperatura ambiente, na superfície da Terra. Tá? Então, é o caso dos sais. Eu tenho halita, silvita, alguns minerais que se formam principalmente em regiões áridas. Tá? Aqui é um exemplo de um deserto. Ou então, os minerais também se podem formar a partir de recristalização, a partir do próprio sólido. Né? Que antes eu tinha exemplos de líquido, resfriando, solidificando. Ou líquidos, evaporando e precipitando. Nesse caso aqui, é sólidos transformando em outro sólido. Então, por exemplo, cianita, granada. Tá? Esse processo a gente chama de processos metamórficos, onde a pressão e a temperatura é elevada, mas não o suficiente para fundir o material. Senão, se fundir de novo, vira magma. Tá? Então, é o intermediário. Onde é que eu tenho pressão e temperaturas elevadas na Terra? Naquelas regiões de encontro de placas tectônicas, por exemplo, tá? Que formam as grandes montanhas. No Brasil, eu encontro esses minerais. Tá? Então, isso significa que no passado eu tive essas condições, hoje não mais. Tá? Bom, então os minerais se formam desse jeito, e depois, como é que a gente faz para classificar os minerais? Bom, a classificação não se baseia na forma como eles são originados, tá? Se baseia na composição química. Então, eu posso ter elementos nativos, que são aqueles minerais formados por um único elemento químico. Por exemplo, ouro, prata, platina. Tá? Porque a maioria dos minerais a gente chama de minerais iônicos. São formados por vários elementos químicos. Então, eu posso ter sulfetos, que são aqueles minerais que contêm o ânion sulfeto. Por exemplo, sulfeto de ferro, que é pirita, que é conhecida como ouro dos tolos. Sulfossais, óxidos, hidróxidos, e aí vai. Tá? Bom, para a gente interessa o grupo dos silicatos. Tá? Por quê? E, aliás, de todos os grupos, os silicatos são os mais importantes. Tá? Por que seria importante? Porque se a gente analisar a composição da crosta terrestre, a crosta, tá? Não é da Terra inteira, somente da crosta terrestre, a gente vai ver que praticamente 8 elementos químicos perfazem 98,6% da composição total da crosta. Tá? E desses 8 elementos, quem se destaca? Oxigênio, silício e alumínio. Tá? Que são os elementos mais leves, que acabaram se concentrando na crosta. Os mais pesados concentram mais no interior da Terra. Bom, desses elementos, quem sobressai com certeza é o oxigênio. Tá? Mas não é o oxigênio da atmosfera, é o oxigênio sólido. Então, praticamente, a gente fala que a gente pisa em ligações de oxigênio. Só que o oxigênio é um ânion. Né? E os cátions praticamente estão ocupando, né, os orifícios que sobram entre as ligações de oxigênio. Tá? Então, praticamente, o oxigênio representa 93,8% do volume da crosta. E os cátions estão ocupando os orifícios formados pelos oxigênios. Então, observando os silicatos, praticamente, quase 92% dos minerais da crosta terrestre são formados só de silicatos. 8% seriam aqueles outros grupos, né, de sulfetos, hidróxidos, óxidos, etc.
Tá? Desses 92% de silicato, a zeólita está aqui nesse grupo de outros aqui. Né? Ou seja, não é muito abundante. O Fernando até deu essa dica, que a gente tem poucas reservas de zeólita no mundo, tá? De valor econômico. Então, as zeólitas estão aqui nesse grupo de 3%. A gente tem bastante feldspatos, plagioclase é um tipo de feldspato, e depois piroxênios, anfibólios, micas e argilominerais. Bom, o que é um silicato? Então, eu vou falar de silicatos porque a zeólita é um silicato. Né? O silicato é formado por esse radical aniônico, SiO4, 4-. Então, todos os minerais que tiverem silício e oxigênio na composição química, eu chamo de silicato. Tá? Então, é formado por um silício e 4 oxigênios. O silício tem carga 4+, o oxigênio 2-. Tá? Um mineral, para ser mineral, tem que ter estrutura cristalina neutra. Não pode ter excesso de carga nem positiva, nem negativa. Bom, a estrutura dos tetraedros é essa aqui. A estrutura dos silicatos é um tetraedro. Tá? Então, é só imaginar, por exemplo, você pegar 4 bolinhas de sinuca. Né? Então, você vai empilhar 3 embaixo e 1 em cima. Tá? Então, essa aqui é a estrutura do tetraedro. Né? Onde é que está o silício? O silício vai ficar bem no meio, naquele buraquinho que vai sobrar no meio desse tetraedro. Porque o silício é bem pequeno, os cátions são pequenos e os ânions são grandes. Então, praticamente, as estruturas dos minerais são formadas pelo empilhamento dos ânions. Tá? E os cátions sempre ocupando os orifícios. Tá? Dessa forma, eu neutralizo a estrutura dos silicatos. Tudo bem? Só que, mesmo assim, eu vou ter 4 oxigênios. Então, eu vou ter excesso de carga negativa, não vou? Porque 2- vezes 4 dá 8-. E silício, 4+. Então, na realidade, cada oxigênio aqui vai ter uma carga negativa sobrando. Tá? E essa carga negativa vai ser neutralizada pela entrada de um outro cátion. Tá? Bom, então, praticamente, a Terra é formada por silicatos. Né? E a ligação química entre o silício e o oxigênio é forte. Tem uma ligação química 50% iônica e 50% covalente. Certo? Então, essa estrutura tem uma dureza elevada. Bom, mas dentro dos silicatos eu ainda posso classificar. Tá? Eu posso classificar de acordo com o grau de polimerização dessas ligações químicas, porque eu tenho 4 ligações para ser realizada com os oxigênios. Bom, então, dependendo da ligação, eu posso ter os nesosilicatos formados só por um único tetraedro, tá? Então, o que significa que cada carga aqui que está sobrando nos vértices vão ser neutralizados por cátions, tá? Sorosilicatos é quando eu tenho o compartilhamento de um dos oxigênios por 2 tetraedros. Tá? Agora eu vou ter, já que os 2 estão compartilhando, aqui não vai ter carga sobrando, mas nos outros vértices eu vou ter. Então eu vou neutralizar colocando outros cátions. Dentro do grupo dos tectosilicatos, daí eu vou ter grupo do quartzo, grupo do feldspato, grupo dos feldspatóides. Só lembrando que o grupo dos feldspatos é aquele que ocupava a maior parte, né, da crosta. E, por fim, o grupo das zeólitas. Tá? Então, ou seja, a zeólita é um tectosilicato. O que era mesmo um tectosilicato? Onde todos os tetraedros estão sendo compartilhados. Tá? O grau máximo de polimerização. Bom, o que é zeólita? Eu chamo de zeólita porque tem acento no O, né, se não tiver zeolita. Mas eu costumo chamar de zeólita. Então, o que é a zeólita? Zeo significa fervura e litos significa rocha. Né? Então, eles chamam de rocha que ferve. Né? Por que chama rocha que ferve? Porque alguém observou a zeólita, né, e colocando na água, mas a zeólita, se você retira a água da zeólita e depois você coloca numa solução, ela parece que ferve. Né? Mas, na realidade, ela está absorvendo, né, absorvendo a água. Tá? Então, faz uma reação que lembra a fervura. Bom,
Aqui na definição está escrito que são aluminosilicatos hidratados com poros bem definidos, ou seja, canais em sua estrutura, e nessas cavidades encontram-se cátions como sódio, magnésio, potássio, cálcio, que podem agir como compensadores de carga. O que significa isso? Aqui não está escrito que é um silicato, está escrito que é um aluminosilicato. Né? Então, voltando aqui para a estrutura dos tectosilicatos. São formados por tetraedros, onde eu tenho silício no meio e 4 oxigênios. Né? Bom, se eu tiver só silício dentro dos tetraedros, daí tudo bem, eu chamo de quartzo. Tá? Então, tectosilicato que tem só silício dentro dos tetraedros, eu chamo de quartzo. O quartzo aliás, a fórmula química do quartzo é SiO2, só. Só que parte do silício, né, nos outros grupos dos silicatos, pode ser substituído pelo alumínio. Tá? Por isso que eu chamo de aluminosilicato. Então, nem todos os tetraedros aqui vão estar sendo ocupados por silício. Eu posso ter parte sendo substituído pelo alumínio. Porque tanto silício e alumínio é muito abundante na crosta. Tudo bem? Só que se eu substituo o silício pelo alumínio, eu vou ter um déficit de carga. Né? Porque alumínio é 3+. Tudo bem? Daí eu preciso do quê? De algum cátion para neutralizar a carga desse tectosilicato. Tá? Então, a substituição do silício pelo alumínio vai gerar um desequilíbrio na carga. Tá? E por isso eu preciso de um cátion para neutralizar. Tá? Esse cátion, também conhecido como contraíon ou compensador de carga, é o caso dos outros grupos dos tectosilicatos. Tirando o grupo do quartzo, os demais podem ter alumínio na estrutura e, com isso, requer a entrada de um cátion, tá? Na estrutura. Bom, aqui tem um exemplo, né, de uma estrutura da zeólita, e dá para perceber que dentro dessas cavidades, né, eu tenho um cátion. São exatamente os cátions compensadores de carga. Né? Eles vão entrar, vão tentar compensar a carga, o déficit de carga da estrutura da zeólita, ocupando esses espaços, essas cavidades. Bom, dentro dessas cavidades, esses cátions não vão estar ligados fortemente. Tá? São ligações de Van der Waals, são ligações fracas. Né? Então, eles entram e saem. Tá? Tem mobilidade. Porque estão junto, são cátions hidratados. Tá? Depende também do grau de hidratação do cátion. Bom, a fórmula química, aqui está escrito silicatos, mas é da zeólita. Tá? É formada, então, por tetraedros de alumínio, tetraedros de sílica, né? Vai ter água, né? Porque a água vai estar junto com os cátions que vão entrar na estrutura lá nos poros da zeólita. Tudo bem? Essa é a fórmula química. Então, esse cátion que está localizado nos poros vai ter o papel de compensar a carga, o déficit de carga. Tá? Esse é o tetraedro de construção. Então, esse aqui é um exemplo da escolecita, que é um tipo de zeólita rica em cálcio. Né? Então, o cálcio, então, seria esse cátion compensador de carga. Então, eu tenho cátion que pode ser trocado mais tarde. Eu tenho 2+, porque eu tenho 2 alumínios substituindo os tetraedros. Esse aqui é o exemplo, isso aqui é a escolecita, a estrutura da escolecita. Outro tipo de zeólita, a analcima, e a estrutura da analcima. Aqui, o cátion trocador não é mais o cálcio, é o sódio. Eu tenho um alumínio que foi substituído na estrutura e aqui tem 2. Bom, essas cavidades são formadas a partir das ligações dos tetraedros. Então, eu posso ter todos os tipos de tamanho dessas cavidades. Tá? Então, vai depender do tipo de zeólita. Tá? Então, a zeólita é uma classe, é um grupo, aliás, dentro da classe dos tectosilicatos. E esse grupo é formado por várias espécies minerais. Tá? Então, e essa espécie mineral vai ser caracterizada exatamente pelo tipo de que a gente chama de cavidade. Né? Essas cavidades podem ser formadas por 4 membros de tetraedros, chamado de four-ring. Pode ter 5 membros, 6, 8, 10 e assim por diante. Tá? Isso vai determinar o tamanho das cavidades.
Isso é importante porque eu também vou definir que tipo de substância pode entrar ou sair da zeólita, tá? Do tipo de zeólita. Bom, só que o mineral tem 3 dimensões, então não tenho só uma cavidade. Essa cavidade se estende em 3 direções. Então, na realidade, essas cavidades formam poros ou canais. E eu posso ter vários tipos de cavidades no mesmo mineral. Tá? Então, por exemplo, aqui a mordenita tem 1, 2, 3 tipos de poros, de canais. Tá? Um mais estreito e o outro maior. Daí isso vai determinar o tipo de elemento que pode entrar e sair na zeólita. Alguns podem entrar e ter dificuldade de sair, por exemplo, dependendo de onde que ele vai se alojar. Bom, na realidade, então, o grupo das zeólitas abrange vários minerais. Né? Eu tenho minerais naturais e sintéticos. Isso aqui eu acho que não está tão atualizado, mas quando eu fiz essa pesquisa, tinha cerca de 170 tipos de zeólitas, dentre as quais 40 eram naturais, e a maioria apresenta razão baixa de silício-alumínio. São essas aqui, ó. Razão baixa de silício-alumínio significa que eu tenho pouco alumínio substituindo o silício. Se eu tenho pouco alumínio substituindo o silício, significa que a capacidade de troca catiônica também cai. E quando eu tenho mais alumínio substituindo o silício, a capacidade de troca catiônica aumenta. Tá? Eu também tenho as espécies sintéticas. Bom, onde é que como é que as zeólitas se formam? Né? Dentro daquele grupo lá, da origem, que eu mostrei para vocês, que os minerais poderiam se formar a partir do resfriamento do magma, precipitação de sais ou pela transformação de sólidos, como é que a zeólita se forma nesse caso? Bom, para se formar zeólita, primeiro eu preciso ter 2 fontes. Né? Tem que ter silício, alumínio, né? E geralmente os minerais se formam em meio alcalino, pH elevado. Tá? Então eu tenho que encontrar essas condições na Terra. E as zeólitas são praticamente secundárias. Né? Elas não vêm direto do magma, não se formam a partir do resfriamento do magma. Elas se formam a partir de outros minerais que já existiam. Então, por exemplo, uma erupção vulcânica traz... O magma tem muita sílica e alumínio. Né? Então, eu tenho vidro vulcânico, por exemplo, né? Que é o magma solidificado. Esse vidro vulcânico vai sofrer ação das intempéries, né? Que vai lixiviar alumínio e silício. Se esse alumínio e silício precipitar, pode formar ou não a zeólita. Então, tem que ter condições especiais. Tá? Geralmente, a zeólita está associada a ambientes vulcânicos. Por isso que no Brasil a gente não tem tanto. Né? Tem que ter condições bem especiais. Bom, então por isso que eu posso ter em bacias fechadas, né, que ocorrem em regiões áridas e semiáridas, e a solução tem que ser alcalina, em torno de 9,5, tá? É bem alta. Eu posso ter associado a solos alcalinos, também associadas sempre às regiões áridas e semiáridas, e de novo com pH elevado. Tá? Por isso também que as zeólitas são bem fininhas, elas precipitam e não encontram um ambiente propício para formar grandes cristais. Diagenético tem a ver com a formação das rochas sedimentares. Então, durante o soterramento de sedimentos, por exemplo, ricos em material vulcânico, né, tufos vulcânicos, por exemplo, daí pronto, eu já tenho fonte de silício e alumínio, daí durante o soterramento eu vou ter fluidos carregando silício e alumínio, que vai precipitar e formar zeólita também. Sistemas abertos, eu posso ter também alteração do material vulcânico em lagos de água doce, sistemas de água subterrânea, tá? Desde que ele esteja saturado nesses elementos, sempre associados às rochas vulcânicas. Bom, isso aqui é aquele exemplo que o Fernando comentou, aquela reserva de zeólita que a gente tem no Nordeste. Está associada a arenitos. Na realidade, eu tenho areia, e entre os grãos de areia eu tenho cimento de zeólita. Tá? Por quê? Porque lá também eu tenho material vulcânico que sofreu alteração, acabou precipitando e unindo os grãozinhos de areia. Então, esse aqui, ó, dá para perceber que é um arenito. E essa parte mais branca é zeólitas. Tá? Por isso que não é tão puro. Outros tipos de depósitos, sedimentos marinhos. No fundo do mar eu tenho também processos vulcânicos.
ele pode reagir e formar zeólitas. E os processos hidrotermais têm a ver com o processo vulcânico, né? Então, durante o vulcanismo tem muitos gases, eu posso formar aquelas cavidades que vão formar os geodos, e dentro desses geodos posso precipitar zeólita. Tá? Ou então, até mesmo nas fraturas formadas durante o resfriamento dessa rocha. Então, nesse caso aqui, ó, dá para ver que tem umas bolinhas, são as cavidades, né, das rochas vulcânicas, e as zeólitas podem ocupar essas cavidades. Tá? Olhando bem de perto aqui pela microscopia eletrônica, essa aqui é a zeólita mordenita. Então, aqui é o exemplo da gênese hidrotermal, essa aqui é uma área de geysers, né? Eu posso ter também formação de zeólita, porque as rochas vulcânicas têm muito silício e alumínio. Bom, a produção mundial de zeólitas não é muito grande, né? Em torno de 2,5 a 3 milhões, também não é muito certo, né? A gente não tem certeza. Mas os principais produtores são China, República da Coreia, Japão, Estados Unidos, Cuba, tá? E assim por diante. E o Brasil não aparece aqui, porque aqui a gente não tem essas reservas de valor econômico, só essas ocorrências, né? E essa reserva, que é a mais importante do Brasil, ocorre na formação corda, lá na bacia do Parnaíba, na região nordeste. Pega os estados do Maranhão e Tocantins, também centro-oeste. E nesse caso, a zona mineralizada possui uma área superior a 1.000 km², espessura de 30 metros. Tá? E contém as zeólitas estilbita e laumontita. Tá? É bem diferente da clinoptilolita. E aquelas outras ocorrências ocorrem em regiões onde teve derrame basáltico, né? Aqui no estado de São Paulo, eu tenho naquela região perto do Paraná. E as principais zeólitas exploradas no mundo são praticamente a clinoptilolita, a cabazita, a mordenita e a filipsita. Essas são as mais comuns, que precipitam com mais facilidade. Tá? Principalmente nessas regiões mais sedimentares, que dá para explorar. Nesse caso aqui não, porque daí você teria que tirar a zeólita em cada cavidade. Bom, as principais propriedades das zeólitas, então, decorrem da estrutura, né? Estrutura porosa. Uma das principais características da zeólita é que ela apresenta uma elevada área superficial específica. Isso porque, se a gente observar a estrutura, a gente tem praticamente vazios, tá? E isso aumenta a superfície específica da zeólita. Devido ao tamanho diferenciado dessas cavidades, eu vou criar uma seleção, né? Eu vou selecionar os íons que podem entrar e sair dentro da zeólita. Quanto mais alumínio tiver na estrutura, maior vai ser a capacidade de troca catiônica, tá? Porque o déficit vai ser maior, então eu vou precisar de mais cátion entrando na estrutura. Então, aqui um exemplo, o cálcio entrando e saindo o sódio da estrutura da zeólita. Então, aqui é uma relação de alguns valores de capacidade de troca catiônica de zeólitas. Então, aqui eu destaquei a clinoptilolita, né, que pode ter sódio ou potássio, ou então os dois dentro da estrutura. E a capacidade de troca é de 2,16 miliequivalentes por grama. Tá? Quanto maior a relação de silício e alumínio, maior também vai ser o valor da capacidade de troca catiônica. Lembrando que as sintéticas geralmente são melhores, porque você consegue obter umas amostras puras, né? Então, e a Petrobras é que mais sintetiza a zeólita para fazer catálise. Bom, acho que deve ter meia hora. Então, praticamente, o que eu queria passar para vocês? Mostrar que a zeólita, né, tem uma propriedade especial, decorrente da composição química, então é um silicato, mas não é só um silicato, tem alumínio na estrutura. Então, graças a essa substituição de parte do silício pelo alumínio, ela gera essa propriedade de troca catiônica, que é bem explorada ultimamente para tratamento de água. Que mais? A sua formação é secundária, por isso que aqui no Brasil a gente não tem tantas reservas, né? Tem algumas ocorrências, mas nenhuma tão importante, porque eu tenho que ter praticamente tufos, né, sedimentos vulcânicos, né,
para fornecer tanto a matéria-prima para a formação das zeólitas, e também tem que ter um ambiente ideal, né? Praticamente árida. E as propriedades estruturais, então, estão totalmente relacionadas a essas particularidades, né? Da presença de poros, que aumenta, então, a superfície específica e a capacidade de troca de catiônico.